Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Nós vamos agora começar um estudo bíblico que nós já fizemos na igreja. Aqueles que estiveram presencialmente na igreja no domingo passado já participaram desse estudo bíblico, mas os que estiveram em casa não participaram da forma como nós gostaríamos que tivessem participado. Eu falo assim, porque a transmissão não ficou do jeitinho que a gente havia imaginado. Então eu resolvi fazer uma nova transmissão para vocês terem acesso a tudo que o pessoal que estava na igreja teve, que foram os materiais visuais, né, os slides e tal. Então vou fazer o estudo de novo. E é bom porque aqueles que estavam na igreja, que quiserem dar uma reforçada nessa introdução do Apocalipse, vai ter esse material aí disponível mais uma vez. Vou falar praticamente as mesmas coisas, mas com outras palavras. Talvez eu traga algum conhecimento novo, alguma coisa que não foi falada no domingo. Enfim, vamos partir para o nosso estudo aqui, porque esse é o objetivo para a gente já ir direto para o nosso estudo. Deixa eu só ajeitar agora aqui, para vocês me verem menorzinho aqui. E aí vocês conseguirem ver o slide, que é isso que a gente não conseguiu fazer devido a problemas técnicos no domingo. Mas vamos lá, deixa eu só endireitar aqui para minha cara ficar mais centralizada. Bora então, né, pessoal? Então vamos lá, deixa eu mudar aqui agora para a gente ir lá para o slide e aí seguir. Bora, introdução do Apocalipse. O objetivo então desse vídeo, o objetivo do que a gente fez no domingo passado na igreja foi introduzir o Apocalipse, porque nós começaremos a partir de então a falar desse livro magnífico, desse livro impressionante, desse livro belo que é uma obra de arte literária, que é o Apocalipse, né? Alguns autores trazem isso, que o Apocalipse traz um aspecto único, literário, que faz ele ser o suprassumo dos textos bíblicos, de tão belo que ele é. E de fato é muito bonito, por isso vale a pena nós estudarmos, porque ele é bonito, sim, e também por causa das lições preciosas que tem para nós, que tem para a igreja dentro do livro do Apocalipse. Aqui a gente vê uma passagem bíblica, Apocalipse 1, do versículo 1 a 3. Eu vou ler aqui, vocês podem me acompanhar aí. Diz assim: Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então aqui nós temos uma introdução, é a introdução que João escreve aqui do Apocalipse. Vai ficar para o próximo estudo nós pensarmos, mas que João é esse? Esse João era o apóstolo? Esse João era um outro João, presbítero na igreja de Éfeso, que pode sim ter escrito o livro do Apocalipse? Quando esse livro foi escrito, nós podemos até fazer alguns breves comentários aqui, mas os detalhes nós vamos ver no próximo estudo. Hoje nós vamos introduzir o aspecto literário do Apocalipse. Às vezes você pensa assim, nossa, mas então esse estudo vai ser chato demais. Calma que tem muita coisa boa aqui, curiosidades, coisas que vão agregar à sua vida, ao seu conhecimento teológico e também vão te ajudar a olhar para esse livro de uma forma muito mais amigável, que muita gente tem medo do Apocalipse. Eu conheço pessoas, assim, pessoalmente mesmo, não é o que eu ouvi falar, eu conheço pessoas que têm medo do Apocalipse, que tem medo de ler, porque quando começa a ler, se depara com tantos monstros, com tanta besta, com uma imagem de Jesus assim bem bizarra, porque ele tem cabelos brancos, ele tem olho de fogo, ele tem os pés como bronze, parece uma criatura assustadora, tem 7 espíritos de Deus perto do que ficam ali próximos ao trono. A pessoa fica abismada, ela fica horrorizada com as figuras que aparecem ali e ela não entende e acaba deixando o Apocalipse de lado. Não só pessoas agora, não só essas, né, que eu conheço que tem medo do Apocalipse, como na história da igreja, teólogos até às vezes ignoraram o Apocalipse, assim, não comentaram, não teceram
vários comentários do Apocalipse porque simplesmente tiveram dificuldades de entenderem o Apocalipse. E qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade é que nós estamos muito afastados no tempo e no espaço de quando o Apocalipse foi escrito. Se a gente pensar que ele foi escrito ali no primeiro século da era cristã, né? Então ali nos primeiros 100 anos da era cristã, nós já estamos aí há praticamente 2000 anos desse período. De lá para cá, a cultura mudou muito, a linguagem mudou muito, inclusive o grego no qual o Apocalipse foi escrito não se fala mais. Não basta, né? Você não pode pegar um texto grego do Apocalipse ou do Novo Testamento e levar lá na Grécia e falar para um grego, lê aqui para mim, me ajuda a entender. Não adianta, porque as línguas são dinâmicas. Para você ter uma ideia, se você pegar uma carta escrita pelos portugueses na época do achamento do Brasil aqui em 1500, se você pegar uma carta escrita em português de Portugal, se você ler hoje, você terá muita dificuldade de compreender. Porque o idioma, por mais que seja é o mesmo, é português de Portugal, é muito similar ao português brasileiro. Mas em 500 anos, 500 e poucos anos, a língua se dinamiza a tal modo que fica quase irreconhecível. Se você ouve um português daquela época lá, de 500 anos atrás, né, alguém falando num português daquela época, é praticamente uma língua desconhecida. Você vai ter muita dificuldade de compreender, porque as línguas mudam. Então, o grego no qual o Novo Testamento foi escrito, que foi usado para escrever o Novo Testamento, que o Apocalipse foi escrito, não é o mesmo grego que os gregos hoje falam lá na Grécia. Então nós temos essa dificuldade, essa distância cultural. Coisas que eram símbolos foram utilizados no livro do Apocalipse que faziam parte da cultura hebraica. João, ele se utiliza de vários símbolos, números, que faziam parte de um significado, de um sentido da cultura hebraica, que hoje se desfez. As pessoas, quando liam o Apocalipse, os seus símbolos, os seus códigos, elas na hora decifravam o que João queria dizer. Hoje não. Hoje nós temos dificuldades. Quando os reformadores leram o Apocalipse, Lutero, Calvino, eles tiveram dificuldades. Calvino comentou, ele fez comentários de vários livros da Bíblia, praticamente todos. O Apocalipse ele não se aventurou tanto a comentá-lo pela sua dificuldade. A princípio, o Lutero achou até que o Apocalipse nem deveria fazer parte do cânon bíblico, por causa também da sua dificuldade de interpretação, era muito símbolo, dava margem para a Igreja Católica colocar medo em muita gente, então eles meio que não deram a devida atenção para o Apocalipse. É claro que Lutero depois voltou atrás, como fez também com a carta de Tiago, ele trouxe, entendeu que o Apocalipse era sim importante, mas praticamente os reformadores entendiam que não era muito para a época deles, ou que não merecia muito destaque, muito estudo, porque era muito cheio de símbolos. Vamos nos preocupar mais com coisas mais claras. E eles se preocuparam mais com o restante das escrituras. Eram homens da época deles, entendo a dificuldade, porque de fato o Apocalipse é difícil, justamente pelos fatos que eu já mostrei aqui. Nós vamos então tentar desvendar esse livro agora, sem a arrogância de dizer nós temos a única interpretação correta. Como é um livro difícil, é normal que textos muito difíceis tenham interpretações diferentes e às vezes divergentes. É o que acontece com o Apocalipse, mas as correntes de interpretação nós vamos ver daqui a pouquinho mais adiante nesse estudo. Então vamos embora aqui avançando para a gente falar sobre o estilo apocalíptico. Isso é que é legal. O Apocalipse ele faz parte de um estilo literário único. Esse estilo, né, quando a gente fala de estilo literário, a gente fala de categorias de texto. A Bíblia tem textos poéticos, por exemplo. Né? Você pega o Salmo, você pega o livro de Jó, você pega Provérbios, é poesia. Agora, tem textos que são mais crônicos, históricos. Por exemplo, você pega lá primeiro, segundo Crônicas, primeiro, segundo Reis, uma boa parte do livro de Gênesis, a gente tem textos históricos. Você pega, por exemplo, o Novo Testamento ali, nós temos um estilo todo especial, composto ali pelos 4 livros da Bíblia, que é o estilo chamado de Evangelho.
Mateus, Marcos, Lucas e João, fazem parte de um estilo literário chamado de evangelho, né? Se nós pegarmos, por exemplo, os escritos de Paulo, de Tiago, de Pedro e do próprio João, nós temos cartas que eram enviadas às igrejas, epístolas, que é um estilo diferente. Agora, o Apocalipse é único, não tem nenhum livro que seja como ele no Novo Testamento ou mesmo no Antigo Testamento. Nós temos trechos do Antigo Testamento que se parecem com o Apocalipse, nós vamos conferir isso daqui a pouco também. Isso mostra então que o Apocalipse é um estilo único. Agora, só havia o Apocalipse de João como componente desse estilo? Não. Aí vocês estão vendo junto comigo aí na tela, uma quantidade, deve estar cortando aqui os primeiros, né? Mas uma porção de apocalipses, de escritos que falavam nessas linguagens, usando esse simbolismo, usando essa linguagem fantástica que o Apocalipse usa. Vou ler alguns aqui para vocês, caso esteja muito pequeno aí, você tenha dificuldade de ver. Mas olha aí, Apocalipse da Virgem, Apocalipse de Pedro, de Paulo, de Esdras, de Siraque, de Sofonias, de Elias, o Apocalipse grego de Daniel, de Estevão, o armênio de Daniel, o siríaco de Daniel, Apocalipse armênio de Enoque, Apocalipse pseudo-metódio, Apocalipse de Tomé, copta de Pedro, de Tiago, o segundo Apocalipse de Tiago. Tiago escreveu então o primeiro Apocalipse e segundo Apocalipse. Apocalipse de Adão, olha só como Adão mal foi criado, já escreveu um Apocalipse. É interessante esse de Adão aqui. Eu tinha separado um trechinho, deixa eu ver se eu acho aqui. Tá no meu celular. O início do Apocalipse de Adão. Olha só que legal. A revelação de que Adão ensinou a seu filho Sete no ano de 700, dizendo. Então, ó, parece aqui que o Apocalipse de Adão foi Adão contando revelações para o seu filho Sete, aquele que nasceu após a morte de Abel. Ouçam as minhas palavras, meu filho Sete. Quando Deus criou-me para fora da terra, juntamente com Eva, sua mãe, eu andava com ela em glória, que tinha visto no Aion e de onde tinha vindo. Ela me ensinou uma palavra de conhecimento do Deus eterno. Então, o Adão está contando para Sete assim, olha, quando Deus me criou e me tirou do paraíso, então, ele está contando a história ali para o filho Sete dele, e ele faz predições, profecias do futuro. Depois você pode procurar, na internet tem. Esses livros apócrifos aqui vocês vão encontrar na internet, em PDF para ler, e também você pode comprar esses livros, tem até coleções, você compra a coleção dos livros apócrifos cristãos, tem vários desses livros aqui. Ah, mas por que esse tanto de Apocalipse não está na Bíblia? Porque claramente eles não são inspirados. Eles são, boa parte deles aqui, né? Porque tem um Apocalipse de João aqui que provavelmente é o nosso, mas esses aqui, a maioria, são pseudoepígrafes. O que significa isso? Quer dizer que o nome pseudoepígrafe quer dizer falso autor. Alguém escreveu essa história fantástica aqui. Alguém se passando por Adão, né? Ah, quando Deus me criou, meu filho Sete, aconteceu isso, isso e isso. Provavelmente não foi Adão que escreveu esse livro. Se for para a gente ser bem honesto aqui, pensando, né, na evolução humana de desenvolvimento da sociedade, de comunicação e da escrita, é bem provável que Adão nem saberia escrever. Então não foi Adão que escreveu o Apocalipse de Adão, mas alguém escreveu e atribuiu a Adão o nome do seu livro. Então esses outros apocalipses aqui, eles nos ajudam a entender o Apocalipse como uma linguagem, como um estilo, mas eles não são confiáveis no que diz respeito aos seus autores. Portanto, fica complicado colocar esses livros aqui no cânon bíblico. Além disso, se tinha também várias dessas predições que estão nesses outros apocalipses, são meio que descrições do que já aconteceu. É como se eu visse lá, sei lá, o Jornal Nacional à noite e estivesse lá noticiando algum acontecimento no Brasil. Aí depois eu escrevesse um livro dizendo
eis que a estátua do Cristo Redentor caiu. Por exemplo, vamos supor que eu tenha visto isso no Jornal Nacional. Eis que a estátua de Cristo cairá no tempo determinado. Eu vou lá e escrevo um livro lá. Eu escrevi essa predição depois que o fato já aconteceu. Então, algumas dessas coisas eram parte aqui dos apocalipses. Muitas das predições se referiam a fatos que já aconteceram, então não são predições autênticas e verdadeiras, né? Então, por esses e outros motivos, esses apocalipses aqui fazem parte do estilo literário do Apocalipse, que a gente chama de apocalíptica, esse estilo literário, mas eles não puderam fazer parte do cânon bíblico por causa desses diversos problemas que eles têm. É que a gente vai ver então a diferença da linguagem profética para a linguagem apocalíptica. Porque eu falei aqui de predições. E quando nós lemos aqui, ó, leio o trechinho da Bíblia, em Apocalipse 1, verso 2. Não, é o 3. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia ou dessa profecia. O Apocalipse é profético. Então, por que vale a pena a gente separar o que é o estilo profético e o que é o estilo apocalíptico? Vale, porque são duas coisas diferentes e é isso que eu quero mostrar aqui nos próximos slides, num exercício que nós vamos fazer aqui. Se você estava na igreja no domingo, você já fez esse exercício, se não, nós vamos fazer juntos aqui, eu quero que você me diga se você acertou ou não. Vamos tentar discernir o que é um texto apocalíptico e o que é um texto profético, porque eles têm diferenças. Primeiro eu vou mostrar na prática, depois eu vou pontuar essas diferenças. Vamos lá. Aqui nós temos então um versículo bíblico. O Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-ão o cimo do Carmelo. E aí, essa palavra, esse versículo, ele tem um gênero profético ou ele tem um gênero apocalíptico? Vamos conferir aqui quem escreveu? Quem escreveu foi Amós, está em Amós 1:2. Foi um profeta que escreveu. Então dá para a gente pelo menos suspeitar de que esse texto é profético. E sim, é um texto profético. Nós vamos ver outros exemplos aqui. Visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Será que esse versículo, esse texto, é um texto de característica profética ou apocalíptica? A gente vai ver aqui que às vezes as coisas se misturam, mas aqui, nesse versículo e no anterior, a gente está vendo uma predição, por assim dizer, simples, mais direta, sem a utilização de muitos símbolos, sem coisas muito fantásticas acontecendo, coisas mais simples, uma palavra mais direta, se referindo mais claramente a Israel ou a algum inimigo de Israel. É o que a gente está vendo aqui. Esse texto está lá em Abacuque 2:8, né, quando o profeta questiona a Deus por que Deus está fazendo isso com o seu povo, por que o inimigo vai ter poder para castigar o seu povo, Deus não vai fazer nada. Deus fala a esse povo, visto como despojaste a muitas nações, todos os mais povos te despojarão a ti. É uma profecia, Deus usando então o profeta para levar essa profecia ao inimigo de Israel. Então, quando a coisa é mais regional, nós já estamos percebendo isso aqui, uma profecia mais específica para Israel ou para algum povo que está afligindo Israel durante um determinado momento, isso geralmente é um texto puramente profético. Vamos ver mais um exemplo. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Aqui nós temos um texto muito mais descritivo, com muito mais detalhes do que está acontecendo. E aqui já tem uma pista grande, né? Está falando sobre esses povos estarem de pé diante do Cordeiro.
e do trono. A gente já lembra imediatamente de Apocalipse, onde Jesus é constantemente chamado de o Cordeiro. Então, aqui não tem segredo. Isso aqui é linguagem apocalíptica. Uma característica que nós vimos aqui, uma descrição muito mais minuciosa da coisa. E outra coisa que nós vemos aqui, esses detalhes que são colocados aqui, né? Aqui, vou passar para já mostrar a passagem aqui, Apocalipse 7:9. Os detalhes que são mostrados aqui, eles importam. Faz parte da riqueza da descrição dos acontecimentos. Então, quando nós formos estudar o livro, versículo a versículo, nós vamos então entender esses detalhes aqui e a sua importância. Próxima passagem. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com fogo a revolver-se e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante que saía do meio do fogo. O que vocês acham disso aqui? Isso aqui está uma predição, uma palavra mais direta, ou nós temos algo mais descritivo e detalhado aqui? Parece que nós temos mais detalhes, vocês concordam? Que a gente vê, né? Olhei e eis um vento tempestuoso. Não é só um vento. É um vento poderoso, é um vento tempestuoso. Ele vinha de algum lugar, é claro do lugar que ele vem do norte. Não é uma nuvem qualquer, é uma grande nuvem. É muitos detalhes, percebam? São muitos detalhes. Com fogo e resplendor ao redor dela, e no meio disso uma coisa como metal brilhante, mais uma descrição específica do que estava acontecendo ali, que saía do meio do fogo. Logo a gente pensa, esse texto aí está em Apocalipse. Isso aí é uma passagem do livro de Apocalipse. E não, esse texto é um texto de Ezequiel. Ezequiel era um profeta. Mas, o que eu disse aqui já anteriormente, às vezes as coisas se misturam. O que nós temos aqui é o gênero apocalíptico, a forma apocalíptica sendo usada por um profeta. Então, um profeta tendo uma visão, um profeta percebendo algo de forma apocalíptica. A descrição do que ele viu é completamente apocalíptica. Então, nós temos esse tipo de linguagem no Antigo Testamento? Temos. Nós não temos um livro apocalíptico inteiro no Antigo Testamento, mas nós temos porções apocalípticas no livro de alguns profetas, especialmente Ezequiel e Daniel. O livro do Apocalipse faz quase 100 referências a Ezequiel e também quase isso a Daniel. São os livros mais citados no Apocalipse ou referenciados no Apocalipse, o que mostra uma conexão das linguagens muito grande, né? E o conhecimento de João e daquele povo do Antigo Testamento. Próximo texto. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia... Aqui a gente já percebe um absurdo. Aqui a gente já percebe uma linguagem fantástica. Por quê? Então vi e ouvi uma águia que, voando pelo meio do céu, dizia em grande voz. Uma águia não diz, uma águia não fala, mas ela dizia, essa águia aqui dizia, ai, ai. Aí, às vezes você pode pensar assim, não, mas esse ai, ai, ai aí é aquele som que a águia emite lá do céu. Talvez João confundiu, porque parece um ai quando ela fala. Mas ela não falou só ai, ai. Ela falou, ai dos que moram na terra. Então, de fato, essa águia conversou, ela bradou do céu e João ouviu. Essa visão que é fantástica, que é fabulosa, né? Parece uma fábula de criança que os animais conversam, é algo fantástico. Quando isso ocorre, o que a gente já pode remeter? Isso é uma linguagem apocalíptica. Tem algo fantástico acontecendo aqui. Onde está isso? Isso está em Apocalipse 8, versículo 13. Mais um texto. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Aqui mais uma profecia,
onde nós temos uns detalhes, né? Já estou dizendo que é uma profecia, nós temos uns detalhes que é muito focado onde? Em Jerusalém, no povo de Jerusalém. Então tudo indica que é um profeta falando de algo que Jerusalém, ou que o povo de Israel viveria, né? Isso está em Zacarias capítulo 14, verso 2. Apesar de que em Zacarias, ainda no versículo 14, nós temos linguagem apocalíptica. Se você ler outros textos ali do capítulo 14, você vai encontrar linguagem apocalíptica. Próximo, já está acabando. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aqui está descrevendo, é uma visão que está sendo descrita. O que foi visto? Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Nós temos aqui vários detalhes também, e são detalhes impressionantes. Existe um rio de fogo? Não, isso é uma coisa fantástica o que está sendo descrito aqui. E aí fala de milhares que o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Quer dizer, existe um ambiente celestial aqui, né? E assentou-se o tribunal, começou um tribunal e abriram os livros. Parece muito uma linguagem apocalíptica o que nós temos aqui. Inclusive o Apocalipse fala de um tribunal, de um juízo, de um julgamento, e sobre o livro, ou livros sendo abertos. Tem o livro da vida e tem outros livros que serão abertos no momento do julgamento. Então a gente pensa imediatamente, é linguagem apocalíptica, e não só isso. Está em Apocalipse essa passagem. Não, essa passagem está em Daniel 7:10. Porque, como eu disse aqui, Daniel é um outro autor, um outro profeta do Antigo Testamento, que a linguagem dele, parte do livro de Daniel, é histórica. Ele está narrando o que aconteceu, como ele foi para o cativeiro, como ele passou a viver na Babilônia, mas uma segunda parte do seu livro retratando as visões que Deus deu para ele. E essas visões são retratadas de forma apocalíptica. Então aqui mais uma vez uma mistura entre o gênero profético, é um profeta que escreve isso, mas o meio como essa profecia vem é apocalíptico. Aqui então a gente vai ver de forma mais definida as diferenças entre esses dois gêneros, o apocalipse de um lado e o profético do outro. Diferenças, né? Em geral, nós vamos perceber isso. Os profetas, eles profetizavam, eles falavam coisas mais voltadas para o local, para o regional. O gênero apocalíptico, nós temos predições, profecias que englobam uma forma mais generalizada do mundo, das pessoas. Então não é focado apenas em Israel, mas é a partir de Israel para o mundo. Enquanto os profetas vão falar mais, assim, basicamente de Israel e dos inimigos de Israel que estão ali ao entorno, né? Então, qual a diferença entre esses dois gêneros? O contexto histórico e o público-alvo. Eu falei, o público-alvo de um é mais Israel e os seus inimigos, das profecias, e o público-alvo do outro, que é o gênero apocalíptico, parece ter um sentido mais global, se referir ao mundo como um todo. E o contexto histórico aqui, você mata a charada, dá para entender direitinho, porque de forma geral, o que acontece é, as profecias, o gênero profético, os profetas surgem no momento em que Israel é independente, Israel é um povo soberano, e quando esse povo ou o seu rei se afasta de Deus, então os profetas vêm para corrigir a rota. Deus envia os profetas para dizer ao rei ou ao povo: voltem-se a mim, voltem-se para Deus. Se vocês se voltarem, vocês terão esses benefícios. Se não, vocês serão devorados à espada. É o que Isaías diz lá no capítulo 1. Então, é essa função de aquele mensageiro de dizer ao povo de Deus: voltem-se para Deus, voltem-se para o seu Deus, de quem vocês se afastaram. A gente vê o gênero profético, então, mais ali no Antigo Testamento, onde isso acontece. Israel é um reino,
um reino já estabelecido, um reino que até conquistou outras terras e que em vários momentos o rei e o povo se afastam de Deus e os profetas têm esse caráter de exortação para trazer o povo de volta. Já o gênero apocalíptico vai surgir num momento histórico diferente. Quando Israel perde a sua soberania, quando ele deixa de ser uma nação independente e passa a ser cativa de outras nações. Então a nação de Israel agora pertence a outras, é cativa de outras. E aí o povo de Deus, a gente pega aí o período interbíblico, né, que é o período onde a maior parte do gênero apocalíptico foi escrito, aqueles livros lá que eu mencionei, a maior parte deles surgiu no período interbíblico, que é aquele período entre o Antigo e o Novo Testamento, quando Israel sofria ataques e dominações de povos diferentes. Então, vinha esses gêneros, vinha essa linguagem fantástica em códigos para mostrar que Deus livraria o seu povo, que Deus puniria o mal e recompensaria o seu povo com a benesse celestial, né? Então aqui a gente vê um contexto histórico muito diferente. Os profetas falando para o seu próprio povo e para o seu rei, que em tese conhecia a Deus e deveria voltar para Deus. E o gênero apocalíptico fala para um povo que serve a Deus, mas está cativo por outro povo. E às vezes se vê sem esperança. Então Deus manda, como aconteceu aqui com João, Deus mandou João levar esse recado para 7 igrejas da Ásia, e dali se espalharia para outros lugares, chegou até nós. O recado, né, a mensagem de que Deus estava no controle do mundo, que ele não havia perdido o seu controle, que ele é soberano sobre os reis da terra e que ele estava cuidando de tudo e que os maus teriam o seu desfecho justo. Outra diferença, referência ao Messias e a Cristo. Os profetas vão mencionar o Messias, mas de forma mais nublada e tal. O gênero apocalíptico não. O Apocalipse, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a base dele é Cristo. O Apocalipse é focado em Cristo. Ele fala de Cristo o tempo todo. Fala do Cordeiro de Deus, fala do Cristo, fala do Messias. Então, é o centro do Apocalipse. O dia do Senhor. No Antigo Testamento, quando os profetas falam do dia do Senhor, parece se referirem mais a um dia que Deus julgaria Israel, ou que os inimigos viriam para punir Israel, ou o dia que Deus puniria os inimigos de Israel. Agora, quando o Apocalipse fala do dia do Senhor, não está falando apenas de Israel, mas fala do dia do juízo, o dia em que Jesus voltará para passar a régua e fechar a conta desse mundo aqui. Um dos gêneros, que é o profético, foca na exortação. Venham de volta, retornem ao Senhor, arrependam-se e voltem-se para o Senhor. Já o apocalíptico, ele tem um tom de consolo. O povo está sofrendo, o povo está passando por perseguição. Então vem a palavra do Senhor para consolar aquele povo. É por isso que é estranho o crente que tem medo do Apocalipse, porque o objetivo do Apocalipse é consolar os crentes. É trazer uma revelação de que Deus está no controle e que Deus trará justiça a todas as coisas. E não assustar os crentes, né? O Apocalipse, ele tem que trazer pavor ao descrente. Porque a gente vê lá qual é o fim dos inimigos da igreja. Mas para o cristão, não. O Apocalipse é coisa boa demais. Vai trazer uma escatologia muito mais nítida, é o último ponto aí, que é o Apocalipse. Ele vai trazer a escatologia muito mais nítida, falando sobre o estado eterno, sobre o que acontece com os que morrem, sobre qual vai ser o fim último de todas as coisas, novos céus e nova terra, dá detalhes dessas coisas. O gênero profético mal fala sobre isso, praticamente não fala sobre a escatologia e os detalhes do pós-mortem, o que vai acontecer, né? Outras diferenças aqui para terminar esse papo de diferença entre profético e apocalíptico
é a descrição que a gente já viu aqui. Um é muito mais detalhado que o outro. O gênero apocalíptico traz muito mais descrição, muito mais detalhes do que o gênero profético. E os elementos fantásticos. Os elementos que são usados em profecia geralmente são elementos comuns, humanos, possíveis. Os elementos que são usados no Apocalipse são elementos extraordinários, que fogem muito da realidade. Então, o impacto, né, visual, quando a gente lê um texto do Apocalipse, as imagens que são criadas na nossa mente são muito mais fantásticas do que a gente lê um texto profético comum. Beleza, gente? Então tá aí a diferença. A gente vai partir agora para um outro assunto, mas a diferença entre o gênero profético e apocalíptico eu acredito que ficou clara. Como eu disse aqui, o Apocalipse é um livro difícil? É. E ele é interpretado de formas diferentes. Nós vamos ver aqui os métodos de interpretação, que são basicamente 4. Vamos tentar entender cada um deles aqui, dessas escolas de interpretação. O primeiro que nós vamos falar aqui é o gênero preterista, a escola preterista. Você se lembra lá do seu ensino médio, do ensino fundamental lá na escola, que pretérito, o professor de português falava, a matéria da prova hoje é pretérito, perfeito e imperfeito. O que ela quer dizer com isso? Significa que os verbos estão no passado. Então, pretérito significa passado, aquilo que já passou. A linha preterista vai defender, vai dizer que tudo já aconteceu. Tudo que está no Apocalipse já aconteceu. Existem uns preteristas moderados que vão falar assim, olha, quase tudo que está lá já aconteceu. Novos céus e nova terra, a volta de Jesus na glória, nas nuvens, isso ainda vai acontecer, isso não aconteceu. Já outros preteristas vão dizer assim, não, já aconteceu tudo, inclusive a volta de Jesus. A galera que está esperando Jesus voltar nas nuvens do céu, gente, isso já aconteceu. A pessoa que está esperando novos céus e nova terra aqui, que Jesus vai voltar e vai começar um reino bonito aqui, assim, isso já está acontecendo. A pregação do evangelho é o cumprimento disso, é o reino de Deus se espalhando por toda a terra. Então a linha preterista vai dizer que tudo já aconteceu lá no passado. A maior parte dessas profecias se referiam ao Império Romano. E o Império Romano do Ocidente caiu em 476 d.C. Então ali acabou. Quando o Império Romano cai, ali se cumpriu então o Apocalipse. Muita gente acha que tudo já acabou, se cumpriu até o século V depois de Cristo. Então tudo já está no passado. Vamos para a próxima linha aqui. Claro que eu estou falando isso aqui sem muitos detalhes, né? Talvez algum historicista, ou historicista ou preterista tá vendo a gente aí e pode colocar nos comentários aqui o que realmente essas linhas dizem, né, em detalhes, que eu estou passando rapidamente. A linha historicista vai tentar encontrar na história, vai tentar montar o apocalipse no decorrer da história. Então eles vão olhar para a história e encaixando as profecias, os trechos do Apocalipse, em acontecimentos históricos. O problema da linha preterista que a gente viu antes é que ela acha que o Apocalipse já acabou, né? Não tem mais nada para o futuro. A gente fica meio com aquela sensação assim, mas se já acabou, então fica uma coisa meio incompleta, né? O problema da linha historicista é que ela vai encaixando personagens da história, acontecimentos históricos no Apocalipse, mas a referência para que isso seja feito é sempre a época da pessoa. Geralmente quem faz isso são pessoas que olham para a sua própria época, tentam encontrar um anticristo ali na sua própria época e para trás ele vai encaixando as outras profecias do Apocalipse. Ele não pensa que o anticristo pode surgir ainda daqui a 100 anos, daqui a 500 anos. Não, ele não pensa muito no futuro. Ele pensa assim, ó, tá acontecendo agora, o anticristo é fulano de tal, o presidente tal. Coloquei aqui algumas coisas interessantes. Você não tá vendo aí porque a minha cara tá na frente, mas o primeiro quadradinho em cima é o do João Paulo II, porque muita gente achava num período aí que o João Paulo II era o anticristo. O cara até já morreu, coitado.
mas achavam que ele era o anticristo e que ele obrigaria as pessoas a colocarem um quadro dele em cada casa e os crentes não aceitariam isso e aí eles seriam perseguidos e aí começaria a grande tribulação por causa dos quadros do João Paulo II. Essa é uma ideia, né, da pessoa tentando encaixar elementos históricos, personalidades, naquilo que ela acha que é o Apocalipse. Do outro lado aí você está vendo talvez um pedacinho do código de barra, porque quando vieram os códigos de barra, muita gente achava que eles eram também códigos anticrísticos, por assim dizer. Era a marca da besta que estava nos produtos e você não pode comprar nada sem o código de barra e agora chegou o anticristo e pronto. Outros, tá vendo aí o presidente Obama, até mesmo o ex-presidente Lula, os dois ex-presidentes aí, tanto o Obama quanto o Lula, já foram interpretados, já foram tagueados como anticristos, né? Houve no Brasil um evento profético aí, em um determinado momento, lá no início dos anos 2000, em que a galera profetizou assim, ó, e disse que o Lula seria o anticristo. O primeiro reinado dele, o primeiro mandato dele seria ok, mas no segundo ele revelaria o anticristo que ele é e haveria perseguição contra a igreja. Nada disso aconteceu. Vocês podem fazer outras críticas aos ex-presidentes aqui, mas dizer que eles eram anticristos e que eles levantaram a perseguição contra a igreja, isso com certeza não se cumpriu. São pessoas que, mais uma vez, pegam elementos, personagens históricos e vão tentando encaixar, né, de acordo com os seus pensamentos. Aí a gente tem aqui aqui na imagem abaixo, né, que vocês estão vendo aqui, os cartões de crédito, que as pessoas dizem até hoje que os chips de cartão de crédito são a marca da besta. E aqui eu coloquei um ícone, né, que é o Adolf Hitler. Agora você imagina um cara desse se levantando e causando perseguição aos judeus, que eram o povo de Deus no Antigo Testamento. Para muitos, na época de Hitler, para os alemães e até para outras pessoas do mundo, a Europa, que viviam ali na Alemanha na década de 30, não tinha dúvida. O Hitler, pela sedução das suas palavras, por como ele conseguia convencer os jovens e atrair a atenção para si, esse cara com certeza é um anticristo. Ele pode ter sido um dos, né, assim, um símbolo do anticristo, mas ele não é o anticristo escatológico que parece ser aquele que a Bíblia afirma que virá. Então, a linha historicista tem esse problema, apesar de que ela tem a vantagem, né, de entender que algumas profecias do Apocalipse se cumpririam historicamente. Isso é importante a gente lembrar. O pessoal aqui do preterismo também tem uma vantagem, que eles entendiam que o Apocalipse foi escrito para as 7 igrejas da Ásia, e não tem como a gente negligenciar isso. Alguma coisa tem que ter sido cumprida ali. As mensagens do Apocalipse têm que fazer sentido para esses leitores primeiros ali das 7 igrejas da Ásia. Senão não fazia sentido João escrever para eles. Então, isso é positivo, mas outras extrapolações que essas linhas fazem acaba deixando a coisa um pouco complicada. O futurista, que talvez seja o que mais você conhece, ou talvez você que está me vendo aí seja futurista, que é aquela pessoa que entende, não, gente, o Apocalipse, só a carta às 7 igrejas, que está ali do capítulo 1 ao 3, só isso que já se cumpriu lá no passado. A partir do capítulo 4 em diante, tá tudo aí para se cumprir. Algumas coisas estão se cumprindo agora, mas a maioria ainda vai se cumprir depois. O Apocalipse é coisa para o futuro, é coisa que está vindo aí ainda. Então, geralmente os cristãos dispensacionalistas, que são a maioria nas igrejas pentecostais, eles vão caminhar um pouco na direção do futurismo, de que uma pequena parte do Apocalipse já se cumpriu, mas a grande maioria dos textos apocalípticos ainda estão para se cumprir. Não se cumpriu praticamente nada ainda. Vamos para o próximo, que é o idealista. Só lembrando aqui, antes do idealismo, o futurismo. Qual é o problema do futurismo? É negligenciar o público-alvo do Apocalipse. Qual é o público-alvo do Apocalipse? Quando João escreveu as 7 igrejas da Ásia, tinha que fazer sentido para eles as coisas que foram escritas. Então,
Não dá para imaginar assim, João escreveu coisas falando do futuro, falando de tecnologias futuras para um povo, para uma igreja que estava começando ali, que tinha o mínimo de tecnologia, era o que tinha na época. Não faz sentido João escrever querendo dizer, querendo insinuar, querendo mostrar, falando de guerras e de aviões e de tanques e de tecnologias futuras, de cartão de crédito, se aquele povo lá da época nem cédula de dinheiro eles tinham. Por que João falaria de cartão de crédito para um povo que ainda comercializava, às vezes até por escambo, por troca de mercadorias? Então não faz muito sentido, né? O que eles tinham lá na época eram moedas. Então não faz sentido pensar que João escreve pensando praticamente tudo no futuro. Esse é o grande problema da linha futurista aqui. Vamos agora para o modo idealista, que, como o próprio nome diz, o que importa é a ideia do texto. Então você pega um texto que ele está cheio de símbolos. A gente não tem que procurar ali, quando que isso vai se cumprir? Quando que essa besta vai sair do mar? Quando que essa besta vai sair da terra? Não, gente. O que importa é o que está por trás ali. Quem é a besta do mar? Quem é a besta da terra? Vamos parar de ficar procurando datas e vamos aplicar essas ideias à igreja, porque o Apocalipse serve para a igreja em qualquer época. Serve para a época inicial, serve para a época futura, ele serve para todas as épocas, porque ali é cheio de símbolos. E a gente não pode se ater muito aos símbolos, a gente tem que pensar no que eles significam só e ficar sossegado e descansar. Então, o que importa, quando, onde vão acontecer os eventos, não é isso que importa. O que importa são as ideias que estão por trás, porque tudo que está ali é simbólico. Qual é a vantagem dessa ideia? É uma ideia que ela não rejeita o público-alvo. O Apocalipse foi escrito para aquelas pessoas no início e ele vale para todas as eras da igreja. As ideias que estão ali valem para aquelas pessoas que estavam no início, valem para todos os crentes e a igreja que já passou no decorrer da história e continuará valendo para a igreja futura. Isso é uma coisa muito positiva, você entender a atualidade constante do Apocalipse. Qual é o problema? O problema é que se isso for exacerbado, né, levado à última potência, não tem nada de sólido ali no Apocalipse. Tudo é simbólico, então a gente não tem expectativa de muita coisa, porque nada vai acontecer historicamente. Talvez a volta de Jesus nem aconteça mesmo, porque é simbólica, talvez ele não venha. Então a gente começa a perder a solidez. Onde que eu vou pisar? Porque tudo é relativo, tudo é simbólico, tudo pode significar uma outra coisa, então isso pode gerar uma desconfiança do leitor em relação ao Apocalipse, né? Eu já digo para vocês aqui, disse isso no domingo para os irmãos, nós iremos caminhar aqui, o pastor Rafael, num viés um tanto quanto idealista. Nós somos mais idealistas do que qualquer outra dessas outras escolas aqui. Mas é importante, eu coloquei isso aqui, né, para você colocar aí nos comentários também, qual é a sua forma, a sua escola de interpretação preferida dessas que eu mostrei aqui. É importante que haja um certo equilíbrio, porque o Apocalipse ele tem coisas que aconteceram já, então nesse ponto os preteristas têm razão. Ele tem coisas que nós conseguimos detectar de forma mais clara, sem forçar muito a barra, durante a história. Ele tem uma filosofia histórica ali por trás dos textos. Então, nesse aspecto, os historicistas parecem ter razão. Ele tem elementos, tem predições ali que parecem que ainda não se cumpriram e se cumprirão no futuro. Nesse ponto, os futuristas têm razão. E ele faz isso tudo, ele traz para a gente essas informações através de símbolos. E às vezes a pessoa fica tão bitolada querendo decifrar cada número, cada símbolo, calculando os dias, entendendo literalmente os números, que ela perde a mensagem principal. E nesse ponto, os idealistas têm razão. O que importa mais
a ideia do texto do que a gente fica calculando na calculadora, olhando no mapa para ver quando vai se cumprir. Então, um equilíbrio aqui faz bem. A pessoa entender os vários aspectos do Apocalipse leva a gente a ter uma interpretação mais equilibrada. Apesar de que eu acho que o idealismo seja o caminho desses aqui, seja o que a gente deve seguir mais. Enfim, vamos voltar ao texto. Não sei se está cortando para vocês aí. É o texto que nós lemos lá de Apocalipse 1:3. Trouxe na NVT, tá? Aqui é a nova versão transformadora, que eu quero chamar atenção para algumas coisas aqui. Revelação de Jesus Cristo. É a primeira expressão do livro, revelação de Jesus Cristo. Por quê? Porque o Apocalipse é uma revelação. Se você pegar o texto grego, a primeira palavra que aparece é apocalipsis. Apocalipse significa revelação. Então seria Apocalipsis de Jesus Cristo. A Bíblia das Testemunhas de Jeová não traz o nome Apocalipse, traz revelação. Eles chamam de o livro das revelações. E fazem isso corretamente. Isso aí eles estão certos, porque Apocalipse significa revelação. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Tá vendo que existe um aspecto urgente, tem coisas que já estavam se cumprindo ali naquela época. Nós vamos ver isso durante todo o livro. Essa revelação foi dada por Deus a João, não foi uma coisa que ele tirou da cabeça, não. Deus lhe deu essa revelação. João relatou fielmente tudo o que viu. Esse é o seu relato da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. João viu, ele foi tomado por Deus, viu as coisas que Deus o revelou e registrou isso fielmente. Então as figuras não apenas aparecem na cabeça de João, mas as figuras que ele relata de forma brilhante, linda, foram figuras que Deus lhe mostrou. Feliz é aquele que lê. Então aqui a gente tem uma exclusividade do livro do Apocalipse. Ele tem uma bem-aventurança, uma felicitação para aquele que o lê. A gente não encontra isso em outros livros da Bíblia. Você não encontra Mateus falando isso, ó, bem-aventurado aquele que lê o que eu estou escrevendo. Não. Mas no Apocalipse nós encontramos isso. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia. Se você está lendo e estudando o Apocalipse, existe uma bem-aventurança sobre você. Feliz é você, porque você decidiu estudar esse livro e aprender desse livro. E felizes são aqueles que ouvem. Se você está acompanhando esse vídeo aqui e chegou até esse momento, você é muito bem-aventurado. Você está disposto a ouvir mais sobre as profecias desse livro. Feliz é você que lê e feliz é você que ouve. Se você leu o Apocalipse e vier aqui no canal da Sexta Igreja para ver o estudo bíblico, para ouvir o estudo bíblico, você é duplamente bem-aventurado. Olha aí que maravilha. Você é feliz quando lê e você é feliz quando ouve sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Você quer ser triplamente feliz? Obedeça. Você é bem-aventurado por ler, você é bem-aventurado por ouvir e obedecer. Então é necessário que a gente também obedeça, pois o tempo está próximo. Vários elementos que estão aqui no Apocalipse já estavam maduros para se cumprir quando João escreve isso. O tempo está próximo. É por isso que eu tenho um pouco de dificuldade com os nossos irmãos futuristas, porque já estava próximo aqui. Então, boa parte do Apocalipse já está se cumprindo. Não é uma coisa que ainda irá se cumprir. Já está se cumprindo. Já estava próximo na época quando ele foi escrito. Enfim, queridos, para terminar esse momento, o Apocalipse é evangelho. O Apocalipse é uma boa notícia. Foi algo dado por Deus a João para que ele transmitisse isso às 7 igrejas da Ásia. O número 7 é simbólico, não haviam apenas 7 igrejas na Ásia Menor. Ali são colocadas 7 igrejas porque elas representam o todo das igrejas que haviam ali. Então, num certo aspecto, o Apocalipse também foi escrito para nós. Nós devemos nos atentar à mensagem ali, às boas novas que são mencionadas, que são trazidas a nós através do Apocalipse.
Deus tem uma boa notícia para o seu povo, ele tem o controle da história nas suas mãos. É isso que o Apocalipse quer mostrar. Deus não perdeu o controle, gente. A coisa tá feia, a pandemia tá aí, tem um presidente, um governador, um rei que está se levantando contra a igreja. Fiquem tranquilos, nada disso está passando desapercebido por Deus. Os crentes estão sofrendo, nossos irmãos em Cristo estão padecendo lá no Oriente Médio, tem pessoas sendo perseguidas e até mortas mundo afora. Será que Deus se esqueceu do seu povo? O Apocalipse está aqui para nos mostrar que nada disso fugiu do controle de Deus e ele está presente no meio do seu povo, como nós vamos ver aqui. Ele é o Deus que anda no meio dos 7 candeeiros que simbolizam as 7 igrejas. Deus está no meio do seu povo, sondando o seu povo, e ele traz uma palavra de esperança para nós. Ser fiel até a morte, e eu darei a vocês a coroa da vida. Isso é evangelho, isso é o Apocalipse trazendo mensagem de esperança para mim e para você. Beleza, gente? Ficou claro aí? Deixa eu voltar aqui agora para a central da live. Cadê? Aqui. Deixa eu esticar minha cara aqui de novo. Opa, aí foi demais, hein? Ficou claro, gente? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Sabe aquela pessoa que é curiosa em Apocalipse, que gosta do assunto? Compartilha esse vídeo com ela. É uma boa oportunidade da pessoa ser introduzida na literatura apocalíptica. A gente precisa ter algumas coisas em mente. A gente não pode só chegar... Isso aqui vale para o nosso estudo, né? Se a gente só chegar, abrir o livro do Apocalipse e começar a ler, talvez vocês vão começar a perguntar assim, tá, mas por quê? De onde o Vinícius tirou isso? Por que ele está falando desse jeito? Primeiro a gente precisa de uma introdução para entender como funciona. No próximo estudo que vai sair na próxima semana, nós vamos entender quem foi esse João que escreveu o livro, por que ele escreveu, quem eram essas 7 igrejas. E a gente vai ver isso tudo em detalhes, além de entender uma das coisas que eu acho fundamentais, que é, deixa eu abrir mais aqui, que é isso, como ler o livro do Apocalipse. Muita gente fica confusa porque tem dificuldade na hora de ler e entender. Eu vou explicar aqui no próximo estudo como ler o livro do Apocalipse. Não é a mesma coisa de ler Mateus, Marcos, Lucas, João, não é a mesma coisa. É uma leitura diferente. Talvez é por isso que até hoje você não entendeu. O Apocalipse deve ser entendido, lido de uma forma diferente dos outros livros da Bíblia. E ele próprio quer ser lido de forma diferente. Nós vamos ver isso aqui. Ele próprio indica que deve ser lido de forma diferente. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo estudo. Então, até a próxima. Eu vou encerrar por aqui. Deus abençoe vocês, que a bateria do notebook já está acabando. Um abraço.